Caro amigo, venha para cá, vamos falar sobre futebol neste início de campeonato brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B. Traga a sua opinião, diga lá por que você gostou desse ou daquele jogo, por que você não gostou, quais as questões que você levantaria sobre o jogo que você assistiu. Eu queria propor agora uma conversa sobre 3 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles realizado pelo Brasil de Pelotas contra o Cuiabá. Fora de casa, o Brasil de Pelotas empatou e sabemos que empatar fora de casa no início de competição é muito importante, especialmente para uma equipe como o Brasil, que vinha combalida no Campeonato Gaúcho, sendo desrespeitada no Campeonato Gaúcho pela bola que vinha jogando. Quem sabe com este empate, iniciando a competição, uma competição nacional fora de casa, o Brasil de Pelotas tenha marcado aí o início da sua reação no ano de 2020. Tomara que tenha sido isso que aconteceu. Porque fora de casa, um empate no Campeonato Brasileiro, especialmente na Série B, é importantíssimo. O Juventude venceu o CRB por 2-1, saiu perdendo de 1-0, virou o jogo. O Cajá fez uma bela apresentação, foi importante a vitória do Juventude, porque começar ganhando, não interessa o local, se é em casa, se é fora de casa, um início de competição, iniciar marcando 3 pontos é importantíssimo. E a nossa dupla, Juventude e Brasil de Pelotas, começaram bem. O Brasil, como disse, com um empate, e o Juventude com a vitória, porque havia uma expectativa muito favorável à equipe de Juventude. Quando levou o gol logo no início do jogo, houve quem se assustasse, mas depois, com o passar do tempo, se recuperou e na metade do segundo tempo já tinha o jogo dominado a seu favor. O gol que o Juventude sofreu foi logo no início da partida. E normalmente uma equipe, quando leva um gol no início do jogo e perde, a explicação do treinador é a seguinte: levamos um gol no início do jogo, tivemos o nosso sistema todo desmontado e aí não conseguimos nos recuperar mais. Não. Quando você leva um gol no início do jogo, você tem toda a chance do mundo de se recuperar. Se você levar um gol a 10 minutos de uma partida de futebol, você terá 80 minutos para se recuperar. Se você levar a 1 minuto, você terá 89 minutos para se recuperar. Quanto mais tempo para se recuperar, melhor. Quanto mais cedo você sofrer o gol, mais tempo de recuperação. Então, a desculpa de que quando leva um gol logo no início do jogo, arrasou com o nosso sistema, vocês podem ter certeza que é uma explicação furada. É uma explicação para tentar dizer que isto foi o suficiente para a derrota, e nunca é suficiente sofrer um gol cedo. Não é. A história mostra isso. O outro jogo da segunda divisão que eu procurei acompanhar com muita atenção e ver o jogo posteriormente também diz respeito à apresentação do Cruzeiro. Este jogo começou um pouco antes do jogo do Internacional, então foi possível assistir ao jogo do Inter integralmente, no intervalo o jogo do Cruzeiro e depois acompanhando então o VT do jogo do Cruzeiro. A vitória de 1-0 sobre o Botafogo de São Paulo foi importante. O Cruzeiro é outro time que vinha judiado, vinha massacrado, vinha espezinhado, vinha com muitos problemas, todos eles iniciados fora do campo e com consequências gravíssimas dentro do campo. Fora do campo, todos os desmandos administrativos que vocês sabem que ocorreram e as questões policiais, inclusive, envolvendo o Ministério Público, com repercussão dentro do campo, com falta de pagamento para jogador, treinador, discussões na justiça, enfim, uma série de problemas enfrentados pelo Cruzeiro. Uma grande equipe do futebol brasileiro rebaixada para a segunda divisão. E eu não gosto de ver equipe grande na segunda divisão. Equipe grande de projeção, de talento, de história campeoníssima tem que estar na primeira linha do futebol brasileiro. É necessário encontrar uma outra forma para que uma equipe grande, um clube grande seja rebaixado. Pois venceu por 1-0, o score foi magro, foi um gol do zagueiro de cabeça, o Kaká, mas foi uma vitória fora de casa. O importante, como disse antes, no campeonato na Série B é vencer. O campeonato da Série B, proporcionalmente com a Série A, ele é mais difícil porque ele é mais disputado, ele é com menos técnica, ele exige muito mais garra, muito mais força do que propriamente jeito e habilidade. Então esta dificuldade existe. Imagina se o Codê vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro
com os gramados que nós temos à disposição das equipes. Estaria reclamando em todos os jogos, mas é assim. Por isso também o campeonato da Série B é um campeonato complicado. Os pisos, gramados, estádios, enfim, as condições para o jogo. Na Série B, cuidei de 3 jogos neste sábado. Cuidei do Brasil de Pelotas, do Juventude e do Cruzeiro. Gostei dos 3 resultados. O Brasil, como disse, foi bem contra o Cuiabá fora de casa, o Juventude venceu e o importante é vencer, e o Cruzeiro também venceu e o importante, como disse, é vencer e se recuperar. Que bom! Vamos aguardar agora para os jogos do domingo, para trocarmos mais ideias sobre os jogos da primeira e da segunda divisão do Brasileiro. Um abraço.